Olá, pessoal. Boa tarde. Como vocês estão? Tava com saudade, né, gente? Ontem eu não consegui gravar porque eu tive algumas coisas para resolver. Mas assim que eu posso, eu já volto aqui, tá bom? Vocês, meus inscritos, continuem, eu tô firme. Continue compartilhando, se inscreva no canal. Você que está aqui por acaso procurando um vídeo, me descobriu. Meu nome é Ana Maria, faço vídeos para reflexão, motivacional, que ajuda no comportamento. Eu falo sobre vários assuntos que eu consigo falar e eu espero que você se identifique com algum, tá bom? E eu vou falar de uma coisa aqui que é muito necessária quando você está colocando seus projetos e planos em andamento. Você já ouviu falar naquela frase: o que ninguém sabe, ninguém estraga? Escreva aí. O que ninguém sabe, ninguém estraga. Escreva aí nos comentários para eu saber que você está me assistindo e se identificando. Isso é um ditado popular muito antigo, né? E é verdade. Para uma pessoa estragar alguma coisa, ela precisa ter conhecimento. E quando as pessoas más têm conhecimento de coisas e ainda com detalhes, aí que elas têm mais munição. E aí eu pensei em fazer um vídeo bem descontraído sobre isso. Por quê? Porque assim, gente, quando a gente tá querendo fazer uma coisa, tem uma ideia, tem um projeto, a gente fica todo alegre, né? Até o rosto da gente fica bonito, aquele rosto iluminado, né? E as pessoas até percebem, fulano, o que que viu? Viu um passarinho verde ou azul? O que que tá acontecendo com você que você tá toda alegre? Aí a língua, né? Que a língua da gente às vezes parece uma metralhadora, né? Igual eu quando eu tô falando rápido aqui. A gente fica doidinho para falar. Principalmente quando aquela pessoa é uma amiga do peito, uma amiga próxima, ou um parente, ou alguém da família. Mas é aí que mora o perigo. É aí que mora o perigo. Porque o fato, gente, da pessoa ser sua amiga, você gostar muito dela, ou conhecê-la há muito tempo, ou ser alguém, até alguém de sangue, né? Como eu sempre falo, às vezes ela não está preparada para ouvir o teu plano e o teu projeto. Como assim, Ana Maria? Tem que estar preparada? Tem. Às vezes a pessoa não está preparada para guardar, para ficar com a boca calada. E às vezes a pessoa ela te lança até uma crítica, achando até que está fazendo bem. Mas muitas críticas também vêm disfarçada de inveja, tá bom? Então vamos lá, ó. Uma coisa que você tem que se precaver. Gente, ó, o que ninguém sabe, ninguém estraga. Mas o silêncio protege a bênção, que é outro ditado. Quando você está em silêncio, gente, no momento que você está executando uma coisa, você ainda nem tirou do papel. A coisa está no papel, né? Você fez todo um desenho. Eu costumo usar a expressão esqueleto, né? Esqueleto é quando está ainda no grosso, né? Não foi ainda criado tudo. A coisa está ali no mostruário. E você já começa a querer falar como se a coisa tivesse pronta. Perdão. Só que assim, gente, ó. Até o momento que você teve ideia de uma coisa e o momento que essa coisa se concretizar, gente, muita água vai passar debaixo dessa ponte. Você pode ter muitos sentimentos de você, dentro de você, de desanimar. Muitas pessoas podem invejar e corre o risco de você perder até seu sonho, tua ideia, teu projeto. Sabe como? Através do desânimo, através da investida. Às vezes você pode estar contando para uma pessoa que não é confiável. Ah, Ana Maria, mas eu contei para aquela amiga do peito, sabe? A gente cresceu juntas. Gente, o fato. Eu digo isso sempre e eu repito. E eu vou ser até cansativo em repetir. Eu não me importo, tá bom? Se eu tô sendo repetitiva, fala aí nos comentários, você que já me acompanha. Ó, o fato de uma pessoa, você amar muito uma pessoa e ela ter laços de sangue, não quer dizer que ela tá preparada para tudo que vem de você. Principalmente para um sonho, uma ideia. Gente, quantas ideias elas são copiadas indevidamente por pessoas que até da própria família. Ela nunca teve aquela ideia, aquele estralo. Às vezes ela tem mais condição que você, vai lá e faz na sua frente. Quando você for fazer, não dá para provar que quem teve a ideia primeiro, se foi ela, se foi você. Gente, quantas ideias tem por aí? Ideias que as pessoas nem patenteiam, né? Não procura patentear a invenção de uma máquina, de um produto, de um serviço. Aí ela vai lá e fala. Aí vai a outra, vai lá na frente, pega os recursos que tem e depois vira aquela briga. Aí a amizade até acaba. E até, né, família fica contra a família por causa disso.
Já acontece casos reais assim. Então, por que não ficar com a boca calada? Porque o silêncio protege a bênção. Ah, Ana Maria, mas eu não vou conseguir esconder o tempo todo. Sim, tem ideias, por exemplo, você tem ideia de montar um negócio, vai envolver pessoas. Vai chegar a hora que não vai dar para esconder. Mas no início de tudo, gente, você tem que ter um segredo, um mistério, porque isso aí também ornamenta a sua ideia, tá? Você tem um pouco de segredo. Faça as coisas um pouco quieto, porque tudo que você tem que falar. Espera dar certo. Você não sabe se vai dar certo. Às vezes tem tudo para dar certo, mas não dá. Aí depois as pessoas que viram que você teve ideia não deu certo, fica zombando de você, dizendo, aí ó, é sonhador, é visionário, quem ela pensa que é? Quanto mais você fizer as coisas calado, dando certo, dando errado, você não vai ter tanta cobrança. Você não vai ter tanto holofote. Por que você precisa de holofote para sua ideia? Para poder encher o seu ego? Não, gente, faça as coisas mais quieto. Outra coisa, nem todo mundo precisa saber. Por que tem que jogar no jornal, na imprensa? Por que tem que falar para todo mundo o que você está fazendo? Gente, a maioria das coisas que eu adquiri na minha vida, eu não tenho muitas coisas, eu tenho algumas. Eu fiquei muito quieta e pedi segredo para com as pessoas que moram comigo, né? Porque às vezes as pessoas que moram com você não tem como esconder, né? Porque as pessoas convivem com você, dorme, acorda, come, né? Elas precisam saber. E eu pedi segredo, que elas não falassem para outras até chegar o tempo. Porque existe o tempo também de falar. Não quer dizer que você vai estar em segredo o tempo todo. Mas no momento que está havendo a construção do teu plano, do teu sonho, gente, fique de boca calada. Porque muita coisa pode acontecer. E falar demais pode arruinar. Tem pessoas, gente, que são pagas para se infiltrar em empresas e estabelecimento para copiar a ideia do outro. Sabia disso? Ah, Ana Maria, você está assistindo muito filme de 007. Não é não, gente. Isso é vida real. E pessoas acima de qualquer suspeita. Para copiar a ideia do outro, às vezes para uma empresa, né? Para um concorrente. Gente, tem de tudo nesse mundo. O silêncio protege a bênção. Tá bom? Ah, Ana Maria, mas a propaganda é a alma do negócio. Calma, você vai fazer a propaganda quando o negócio já está em andamento. Que aí você vai precisar também de um comercial, né? E vai fazer nos lugares certos, nos canais certos. Mas deixa de ser aquela pessoa boca aberta, que já vai falando tudo para todo mundo. Eu aprendi muito, gente, nesses anos. Eu não tô falando aqui como eu sou acima do bem e do mal, uma pessoa que nunca erra. Justamente por eu ter errado, você pode aprender com os meus erros. E eu também aprendo com os meus erros. Que houve época que eu saía falando para todo mundo. Gente, eu tinha uma ideia aqui, já eu não via a hora, ligava, telefonava, mandava WhatsApp, anunciava para todo mundo, aí a ideia murchava. No dia seguinte, as pessoas até falavam boa sorte, né? Que coisa boa. Mas eu também já vi muitas pessoas que quando eu virei as costas, tava lá e lá, quem que ela pensa que ela é? Vai nada, isso não vai dar certo não, isso é fogo de palha. Na minha frente falava uma coisa e por trás outra. Porque isso aí, gente, você fica sabendo depois. Porque as pessoas não se mostram na hora. Então aprenda a calar para as coisas dar certo. Quando a coisa estiver alcançando o voo, aí sim. Gente, Jesus disse o quê? Seja simples como as pombas e prudente como a serpente. Né? Você já reparou que uma cobra, ela tem uma prudência? Quando ela vai se infiltrar no lugar, ela faz barulho? Ela vai devagarinho, deslizando, ninguém dá nada por ela, né? Porque ela rasteja, mas ela se infiltra onde se menos espera e consegue atacar as vítimas dela. Por que você acha que Jesus mandou você ser simples igual, ser prudente igual uma serpente? Por que ele não comparou a prudência com uma outra coisa, com outro animal? Porque a cobra, ela dá um grande exemplo disso. Ah, mas a cobra é um bicho mau, sim. Mas Jesus usou um bicho assim, né? Para poder exemplificar uma qualidade que ela tem. A prudência. Quieto, silêncio. Gente, cobra não faz barulho. Ah, Ana Maria, mas tem o chocalho. Mas aí ela já está numa situação de atacar. Mas até que ela ataque, ela está quieta. Ela vai se infiltrando nos lugares que você menos imagina. E existe muita gente, é como cobra, gente. E às vezes você fica falando de todos os seus planos para essa pessoa, mas essa pessoa, quando ela tem um plano, quando ela conquista uma coisa, ela nem lembra de você. Ela ouve você. Às vezes alguém vai contar alguma coisa para você,
de uma ideia, de um sonho. Mas às vezes você é bom como ouvinte e você guarda segredo, mas às vezes a outra pessoa não guarda. Tá bom? Então toma cuidado. E para terminar, depois que tudo estiver pronto, orquestrado, que já não, né, depois que você já tiver comprado o carro, a casa, o terreno, o apartamento, com a escritura na mão, e ainda bem depois, aí sim, você pode dizer, ó, comprei isso, comprei aquilo, né? Não precisa colocar, né, nas redes sociais, mas você pode falar para as pessoas mais próximas, mas também não revele todos os detalhes dessa compra, com quem você fez, entendeu? Quantas parcelas, se foi à vista, para que alguém precisa saber disso? Só quem precisa saber, gente, é o corretor, a pessoa de quem você comprou ou para quem você vendeu. E há casos também, gente, que eu já vi pessoas fazer negócios com os outros, né? Grandes negócios com empresa, né? Comprar grandes propriedades e o próprio dono falou, fulano, não fala que você comprou de mim, né? Ou a própria pessoa que está vendendo, fulano, não fala que eu vendi para você. Porque são coisas, gente, inerentes a quem está fazendo negócio com você, tá bom? Ainda que você queira contar que você adquiriu alguma coisa, depois não há problema nenhum você contar quando você está seguro, mas às vezes, se você ficar revelando muito detalhe, alguma coisa também pode acontecer depois de você ter comprado, né? Não precisa revelar, principalmente, gente, quando se trata hoje de dinheiro, de valores, a boca, ó, passa um zíper. Só interessa aquela pessoa com quem você comprou e fez o negócio. Porque depois você fica contando com os outros saem falando aí, ó, fulano comprou aquilo ali por um preço alto. Ele poderia ter comprado de cicrano. Tem gente que gosta, gente, de dar palpite e se meter na vida do outro. Aí, por que comprou uma coisa tão cara? Poderia ter comprado um mais inferior, de acordo com a qualidade dela. Mas a pessoa não conhece sua vida. Ela fala diante daquilo que ela acha. Então, para evitar isso, porque depois não adianta você querer brigar com a pessoa, tirar satisfação, ir lá perguntar, ô fulano, por que você foi falar? Porque você também falou, né? A gente, tem que deixar as pessoas saber qualquer âmbito da vida, financeiro, sentimental, físico, da nossa família, a gente tem que deixar saber só o que interessa. Tem coisas que não interessam, tá? Você tá ouvindo um barulhinho aqui da cadeira, tá, gente? A cadeira ainda tá desajustada, tá? Não é o que você tá pensando, não. Então, gente, tem gente que fica contando tintim por tintim a compra que fez, quanto gastou no cartão, em quantas vezes vai pagar. Gente, quem é que quer saber disso? O que se interessa? Mesmo ainda que você conte para uma pessoa, e às vezes você vai todo feliz. Não, eu vou contar porque eu quero que essa pessoa também adquira. Mas peraí, é planejamento dela adquirir? Às vezes ela tá sabendo só para ficar falando. Às vezes ela não tá interessada em ter o que você tem. E às vezes nem contente ela tá pela sua conquista. Ela reganha os dentes assim na sua frente, ó, né, para não ficar mal, mas dentro dela, ela tá se acabando de raiva por você ter conquistado aquilo. Porque quer queira, quer não, gente, hoje em dia a gente não sabe quem quer quem. Não é todo mundo que é amigo dos outros como você pensa, não, tá bom? Você não sabe com quem você tá lidando. E às vezes, mesmo depois quando a compra tá segura, você tá com o documento na mão, as pessoas que não gostaram, não ficaram felizes, vão fazer de tudo para sabotar, para você perder aquilo que você conquistou ou você não atingiu o objetivo que você quer atingir com aquilo lá que você comprou. Sabia que tem essa também? Então, por via das dúvidas, gente, ó, boca calada. O que ninguém sabe, ninguém estraga. O que você não puder guardar, esconder, que infelizmente as pessoas vão ver, comprei, graças a Deus. Em quantas vezes, só Deus sabe. Quando você vai pagar, isso aí é segredo meu e Deus. Gentilmente, educadamente, você pode falar com a pessoa. Você não tem que ficar dando satisfação de tudo, não. Ah, mas a pessoa vai ficar com raiva. Se ela ficar com raiva, é porque ela não é seu amigo. Porque o verdadeiro amigo, gente, ele é discreto. Né? O verdadeiro amigo, ele não fica tentando arrancar informação de você a todo custo ou fica com raiva quando você não dá informação. Porque a amizade dele com você ou de você para com ele não depende de você ficar falando da sua vida tintim por tintim. Tem coisa, gente, que é para o amigo saber. Tem coisas que é para os pais saber, filho, marido, esposa. Mas tem coisa, gente, que é só você e Deus. Tá bom?
Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha aí. Já aconteceu você falar de uma coisa que você comprou, dá tudo errado, ou as pessoas ficarem com inveja, ou criticando, perguntando por que você comprou? Abre seu coração aí, tá bom? Você também não precisa entrar em detalhe, como eu acabei de falar, mas fale alguma coisinha. Você está contente com sua conquista? Você é uma pessoa que é discreto com suas coisas? Ou você sai falando igual eu fazia quando eu era mais jovem? Eu tive que aprender, gente, a duras penas, mas eu aprendi, tá? Hoje eu faço as coisas no silêncio e dá tudo certo. Muito obrigado, se inscreva no canal, tá bom? E eu agradeço pela sua audiência.